O texto apresentado pela questão aborda o processo de independência das colônias africanas e também poderia se estender para as colônias asiáticas, que acabou sendo realizado no contexto. O texto trazido pela questão aborda a temática da descolonização africana, ressaltando a importância do término da Segunda Guerra Mundial para que as libertações pudessem ser ocorridas. Vamos ao texto. Ele alega que ao término da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma série de declarações dos países vencedores nas quais se reafirmavam as ideias democráticas e de autodeterminação dos povos. O mesmo texto alega que os movimentos que promoveram essa primeira leva de independência estavam claramente influenciados por esses princípios. O texto ainda alega sobre a possibilidade que ninguém nos países metropolitanos tivessem pensado nos povos coloniais quando foram feitas essas declarações, mas isso não impediu que os colonos aproveitassem a oportunidade para forçar as metrópoles a negociarem o fim do domínio colonial. Circulei a palavra negociarem por um motivo muito simples, porque Circulei a palavra negociarem por um motivo muito simples, porque a palavra nos induz a um processo pacífico e não a processos armados, como, por exemplo, marcaram outras independências na década de 50, 60 e, sobretudo, 70. Vamos ao enunciado. O processo de independência das colônias africanas durou praticamente do final da Segunda Guerra até meados da década de 70. As independências conquistadas no primeiro período desse processo, e aqui é importante destacar, no primeiro período desse processo, o que o texto nos dá exatamente a base para responder. De acordo com o texto, foram alcançados por meio do ou da. Letra A. Ação humanitária das potências europeias. Em momento algum, o texto fala sobre isso, e o que também não corresponde a um elemento calcado em valores históricos concretos. Letra C. Intervenção da ONU e dos Estados Unidos. É viável dizer que os Estados Unidos estavam mais preocupados em travar o início da Guerra Fria com a União Soviética do que com o contexto de descolonização africana. Letra D. Violência empreendida pela luta armada. E a palavra negociarem na última frase do texto deixa claro que essa primeira onda foi uma onda negociada de forma pacífica e que dispensou, na maioria das vezes, violência no processo de independência. Letra E. Combate aos segregacionismos internos. E aqui a letra E já comete uma extrapolação ainda mais complicada, porque fala que a independência combateu, e quem sabe conseguiu, evitar as guerras civis futuras, por conta dos segregacionismos, ou seja, das separações internas, o que também não corresponde à realidade. A alternativa correta, portanto, é a letra D, que fala que essa primeira leva de independências foi feita de maneira diplomática entre colônias e metrópoles, o que não necessariamente se aplica para as independências que ocorrerão nas décadas de 50, 60 e principalmente as da década de 70, que foram marcadas por uma violência profunda.